tendência central, tá? Que serve, então, para representar a maioria dos dados, por isso que a gente chama de tendência central, tá? Então, a primeira que nós vimos foi a média aritmética, né? Que serve para representar um conjunto de dados. Bom, outra medida, então, de tendência central que nós temos é a moda, tá? Ela representa, então, o valor que mais repete, é o valor da variável que mais repete. Pode ser de uma variável quantitativa ou de uma qualitativa, tá? Mas normalmente a gente usa a moda para variáveis qualitativas, né? Se usa muito em marketing. Digamos que a moda, ela é muito utilizada para a gente saber qual é o valor que mais repete, tá? Mas depois a gente vai ver entre as três medidas de tendência central, quando utilizar uma, quando utilizar outra. Quando que é mais vantagem utilizar a média, quando que é mais vantagem utilizar a moda ou a mediana, tá? A gente tem as três medidas. Bom, a moda, então, ela é utilizada para ver os que mais repetem, tá? Porém, ela tem algumas desvantagens, né? Porque eu posso ter mais de uma moda ou eu posso também não ter moda, como a gente vai ver nos exemplos, tá? Então, a moda representa o valor que mais repete, ou os valores que mais repetem, né? Bom, a simbologia de moda que a gente tem é MO ou X chapéu, tá? A que eu mais utilizo mesmo é a MO, tá? É MO, pode ser MO sim, tá? Ou M0, como vocês acharem melhor, tá? M minúsculo, M maiúsculo, tanto faz, tá? É a simbologia, então, da nossa moda. Bom, assim como para a média, a gente também vai ter as três situações, tá? Então, a moda para dados não tabelados, tabelados por ponto e dados tabelados por intervalo de classe. Então, a primeira delas, tá? A medida, então, que é para dados não tabelados, quando tem os dados que não estão numa tabela por distribuição de frequência, tá? Então, qual é a moda? Realmente vai ser o valor ou os valores que mais repetem. Então, por exemplo, no exemplo 4 aqui, ó. Suponha o conjunto de tempo de serviço de 5 funcionários. Então, nós temos aqui, né, o 3, o 7, o 8, o 8 e o 11. O que a gente observa, né? A gente observa que o 3 repete quantas vezes? Uma. O 7, uma. O 8 repete duas vezes. Então, nós temos duas repetições do 8. Então, se eu tenho duas repetições, né, e o 11 repete uma, então a nossa moda é 8. Tá? Então, como está aqui, né, moda igual a 8, tá? Então, quando? Aí tem algumas classificações. Quando a minha distribuição de valores, né, a minha amostra, né, ou minha população, né, tem uma moda, a gente diz que a distribuição é unimodal ou modal, tá? Quando eu tenho duas modas, a gente diz que é bimodal, e quando eu tenho mais de uma moda, a gente diz que ela é plurimodal ou polimodal. Tá? E quando não tem moda, a gente usa o termo amodal, ou não existe moda mesmo, tá? Bom, não é obrigatório vocês escreverem nessas nomenclaturas, tá? É só porque pode aparecer, enfim, às vezes a gente vai aparecer aqui. Qual seria a interpretação, então, para a moda? Como que eu interpretaria? Qual é o modelo de interpretação? O modelo de interpretação é esse aqui. Então, para o meu grupo que eu observei, para minha amostra de quê? Amostra de funcionários. Então, o tempo de serviço, que é a variável que eu estou observando desse grupo, né? Então, o tempo de serviço com maior frequência é de 8 anos. É essa a interpretação da moda, tá? E é importante também, eu não coloquei aqui, né? Mas se eu tivesse colocado moda igual a 8 anos, né? Que é a unidade, né? Então, a moda é igual a 8 anos. Que é o tempo de serviço com maior frequência, então. Agora, esse outro exemplo, exemplo 5. Tá? Então, eu tenho um conjunto de tempo de serviço aqui. 3, então um funcionário teve 3, outro 7, outro 8, outro 8, outro 11. O que a gente observa aqui, ó? O 3 repete quantas vezes o 3 repete? O 3 repete duas vezes. O 7 repete uma vez, eu tenho uma frequência. O 8 repete duas vezes. O 11 aqui repete quantas vezes? Uma vez. Tá? Então, quem repete mais? Como eu tenho uma frequência que é 1, que é menor que 2, a gente vai considerar a frequência 2 como os valores da moda. Então, a moda, na verdade, não é o 2. A moda é o valor que repete. Então, o valor que repete é 3. Né? Então, como já tá ali, né? Mas eu vou escrever aqui, porque a prof tem a mania de escrever, né? Então, moda igual a 3 e, né? Qual é o outro valor que repete? Moda igual a 8, né? Então, 8 anos
e 3 anos. Então, gente, os tempos de serviço, qual é a interpretação? Os tempos de serviço com maior frequência foram 3 e 8 anos. Né? Então, considerando essa amostra de 5 funcionários, os tempos de serviço com maior frequência foram 3 e 8 anos. Tá? Essa é a forma de interpretar a moda e a distribuição é bimodal. Tá? Bom, agora aqui no exemplo 6, eu tenho aqui ó, o tempo de serviço de 5 funcionários novamente. Qual é a moda? Bom, não tem nenhum valor que repete, ó, todos eles repetem uma vez. Né? Então, como todos têm a mesma frequência, mesmo número de repetições, ninguém repete mais, a gente diz que a distribuição, então, ela não existe moda, ou eu posso simplesmente escrever que é amodal. Tá? Então, vocês podem, quando não tem moda, escrever amodal. Tá? E qual seria a interpretação de quando não existe moda? É que não existe o tempo de serviço com maior frequência nessa amostra, tá? De funcionários. E se eu tivesse esse exemplo genérico aqui, né? Então, vamos ver o exemplo 7, né? A letra A. O que a gente observa aqui? Quais os valores que repetem? Vamos ver. O 1 repete quantas vezes? Uma. O 2, o 2 repete quantas vezes? O 2 repete uma, duas, 3 vezes, né? E quem mais repete? Acho que ele repete mais que os outros. Então, nesse caso, a minha moda vai ser igual a moda igual a 2, ao 2, porque ele repete mais vezes, tá? Então, moda igual a 2. Não tem unidade aqui porque ela não tem unidade de medida, é um valor genérico. E a distribuição, então, ela é unimodal ou modal. Nosso segundo, a letra B aqui, né? Letra B. O que a gente observa na letra B? Quantas vezes repete 1? 2 vezes. Quantas vezes repete o 2? 2 vezes. Quantas vezes repete o 3? 2 vezes. Quantas vezes repete o 5? 2 vezes. O 6, 2. O 7, 2. E o 9, 2 vezes. Bom, cada valor da variável repete 2 vezes. Então, todos eles repetem o mesmo número de vezes. Nenhum valor repete mais. Portanto, não tem moda, tá? A distribuição é uma modal. Não... deixa eu ver um pouquinho. Ai, meu Deus. Coloco a mão sempre, né? Deixa eu tentar não colocar. Então, aqui, ó, não existe moda, né? Não existe moda. Ou a gente pode dizer que ela então a distribuição é amodal. Tá? Amodal. Tá? Letra C, vamos ver. Letra C, o que a gente vai ver na letra C? O 0 repete quantas vezes? O 0 repete 2, não, 3 vezes, né? O 0 repete 3 vezes, então, 3 vezes o 0. Quem mais? O 2 também repete 3 vezes, se a gente observar aqui, ó, o 2 repete 1, 2, 3. O 6, 1, o 7, 1, tá? Então, o que nós temos aqui? A gente vai ver que o 0 e o 2 repetem o mesmo número de vezes. Portanto, a moda igual a 0. E aí, né, eu posso colocar um ponto e vírgula. E moda... igual ao 2, né? O 2 que repete. Isso. Tá? Então, moda igual a 0 e moda igual a 2. Então, é bimodal a distribuição. E nesse último aqui, o que a gente observa na letra D? O 1 repete 2 vezes, o 2 repete 2 vezes, o 3 repete 2 vezes, o 8 repete 2 vezes e o 10 repete uma vez. Então, observem a diferença entre o D e o B. Né? O B, todos eles repetem 2 vezes, né? E no D nós temos um elemento que repete uma vez. Então, todos os outros repetem mais vezes e o mesmo número. Então, a gente diz que tem várias modas, né? Então, a distribuição, ela é polimodal ou plurimodal. Então, aqui, a moda vai ser igual a 1, né? Vou colocar ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula, 3, ponto e vírgula e 8, tá? Então, nós temos a distribuição plurimodal ou polimodal, tá?
Segunda situação. Moda para dados tabelados por ponto. Quando nós temos esse modelinho de distribuição, né? Cada um dos valores e o número de vezes que ele repete. Tá? Então, aqui até fica mais fácil de visualizar, né? Então, onde que nós vamos ver? Eles já estão agrupados, né? Então, aqui nós temos as frequências, aqui nós temos a variável, né? Aqui nós temos as variáveis, né? E aqui nós temos quem? As frequências. Então, a gente vai observar o número, o valor da variável que mais repetiu. Então, nós vamos vir aqui, né, na coluna das frequências e vamos observar o valor mais frequente. Então, o valor mais frequente qual é? Né? Ou melhor, a maior frequência é 5, que corresponde a o número 3. Né? Então, ele corresponde ao número 3. Então, a moda sempre, lembrando que as medidas estatísticas sempre é em função da variável, né? Não das frequências. Então, a minha moda vai ser igual a 3. Por quê? Porque ele repetiu mais vezes, né? Porque ele repetiu mais vezes, ele repetiu 5 vezes. Tá? Então, moda igual a 3. Então, a quantidade de veículos comercializados no dia com maior frequência foi de 3 veículos. Né? Então, o número de veículos comercializados com maior frequência, então foram 3 veículos por vendedor. Tá? Então, a moda igual a 3. Aqui, nós temos um exemplo de um valor tabelado. O que nós temos nessa tabela? Distribuição da venda de eletrodomésticos por uma rede de lojas. Então, o que a gente vai observar aqui? Qual é a variável? A variável que está sendo observada, gente, é tipo de eletrodomésticos, ó. Fogão, geladeira, máquina, tanquinho, secadora. Essa é a minha variável. Então, a minha variável é uma qualitativa, ordinal ou nominal. Nominal, porque não tem um grau de importância. Fogão, geladeira, máquina de lavar. Né? Então, são denominações. Então, a variável é qualitativa nominal. Tá? Bom, aqui, como a variável é qualitativa e a gente quer observar a moda, qual é a classe com maior valor de frequência? Então, vamos olhar aqui, qual é a linha, qual é o valor da variável com maior frequência? A maior frequência, né, é o 82, né? Então, se a maior frequência é 82, isso quer dizer que a minha moda é geladeira duplex, né? Então, geladeira duplex é a moda. Então, a moda é a geladeira duplex, que foi, né, o eletrodoméstico mais vendido, né, por um determinado período, um determinado ano. Então, é o exemplo da moda para variáveis qualitativas, tá? Terceira situação, moda para dados tabelados por intervalo de classe. Então, quando nós temos o quê? Esses intervalos de classe, né? Como que eu calculo a moda quando eu tenho dados assim? Bom, tem várias formas de calcular a moda, tá? Nós temos aqui, para esses dados tabelados por classe, nós temos a moda bruta, tá? Que eu chamo de método rudimentar. Nós teríamos a moda de King e a moda de Xuber, tá? Mas nesse momento eu vou passar só a moda bruta. Então, qual é o conceito? Novamente, a mesma coisa. Qual é a classe com maior frequência? Qual é a classe com maior frequência? Ó, as frequências estão aqui. Como que eu identifico? Ó, variável. Quem é a variável? A variável tá aqui, né? Aqui tá a variável, xi. E aqui nós temos quem? Número de funcionários, que representa as frequências. Então, o que nós temos? Qual é a classe de maior frequência? 10, 20, 30, 15, 40. A maior frequência é a penúltima classe. Né? Então, aqui nós temos essa é a classe com maior frequência. Tá? Então, como que a gente calcula a moda? A moda, gente, não vai ser a classe de 45 a 50. A gente calcula o ponto médio da classe. Então, a moda, tá, vai ser igual a quem? Vai ser igual a ponto médio, que se eu tivesse calculado, eu poderia colocar direto, né? Que vai ser, então, 45, né? Que é o limite inferior da classe, mais 50 dividido por 2. Então, a moda vai ser 47
47,5, né? Salário SM, salário mensal, vou colocar aqui a abreviatura, tá? Então, a moda para esse grupo, né? Lembrando que quando os dados são tabelados por intervalo de classe, a gente faz o ponto médio da classe. Então, a classe com maior frequência é ter 40, né? 40 funcionários foi o maior número. Então, a moda vai estar... vai ser o ponto médio desse intervalo de classe. Então, qual seria a interpretação? Seria que o salário mensal com maior frequência entre o grupo de 150 funcionários, que é o total, né, foi de 47,5 salários. Tá? Então, essa seria a interpretação da moda para dados tabelados por intervalo de classe. Tá? Bem, característica e importância da moda, né? Bom, qual é a vantagem da moda em relação à média? Que ela não é afetada por valores extremos. Né? Por quê? Porque a média ela é afetada por valores extremos. Se nós temos um valor muito alto, o que vai acontecer com a média? Ela vai elevar. Se eu tenho um valor dentro da minha amostra que é muito alto, vai elevar o valor da média, né? Depois eu mostro um exemplo para vocês. Então, o que a moda faz? Ela não é afetada por valores extremos quando isso dificulta o cálculo da média, tá? E é uma medida bastante utilizada, então, para estatística econômica, né? Na parte de marketing, enfim, para saber, né? O que é mais utilizado, isso que a pessoa prefere ou não prefere, né? Então, é mais isso. Mas para cálculo mesmo, muitas vezes, para a gente estimar ou comparar, a gente usa muito, na verdade, a média para fazer comparações de grupos, tá? Então, era isso. Aí, depois, na sequência, eu vou passar a mediana para vocês.